Bom, pessoal, bom dia. Nós agora vamos fazer a correção da página 98 a 101, tá bom? Essa correção talvez a gente consiga fazer só a 98 e a 99. A 100 e a 101 vai ficar para a outra gravação, outro vídeo, tá bom? Então nós temos aqui a questão número 1 da página 98, que diz assim: as temperaturas a seguir são dadas em graus Celsius e se refere a 4 dias em que houve variação climática em certa região. Complete a tabela com as informações corretas. Então você vê aqui que nós temos aqui a temperatura antes da mudança, mudança de temperatura, está no livro de vocês, temperatura após a mudança. Então temperatura antes da mudança era de graus Celsius, se subiu 5, então a temperatura após a mudança 15 graus Celsius. Né? Aqui é menos 5, depois da mudança a temperatura foi para 10 graus Celsius, então a temperatura após a mudança vai ficar o quê? Menos 15 graus Celsius. Tá? Nós temos aqui menos 15, a mudança da temperatura ele não colocou, temperatura após a mudança é 0. Bom, para dar 0 é porque ele deslocou do menos 15 até... ele andou 15 valores até o nível do mar, que seria o 0. Então, se eu andar aqui 15 vezes, eu vou chegar o quê? Mais 15. E... por último, aqui ele deixou em branco, subiu 10 graus Celsius, temperatura após a mudança foi de 5, então temperatura antes da mudança, para chegar a 5, menos 5 graus Celsius. Esses exercícios aqui todos, eles são mais raciocínio lógico. Nós ainda vamos introduzir jogo de sinal, soma, subtração, multiplicação e divisão. Ele já está preparando você para isso. Número 2, quais números você usaria para representar? Letra A, 30 metros de profundidade. Se é profundidade, é abaixo do nível do mar, menos 30. 120 de altura, 120 de altura, ou seja, se é altura, é para cima, então não pode ser negativo, positivo. Uma dívida de R$200. Se você está devendo R$200, você está com saldo negativo. Por isso que era só mesmo colocar o jogo de sinal, só para colocar o sinal aí, não precisava fazer cálculo nenhum. Um depósito de 500. Se você colocou 500, você colocou mais R$500. 48 graus Celsius abaixo de 0. Se está abaixo, é negativo. Tá bom? Simples assim. Aí nós temos aqui a número 3, que diz assim aí no livro de vocês: a temperatura média no lado da Lua, que é atingido pela luz do Sol, é de aproximadamente 100 graus. Você vê aí que tem um desenho da Lua, 100 graus Celsius de luz, ainda faltam 150. Bom, se você andou 100, vamos usar mais ou menos esse raciocínio. Se você andou 100 e falta 150... quando você completar, vai achar quanto? 250. Então, está completo a primeira parte. Vamos para a segunda. Bom, agora nós vamos para a questão 4. Você vê que tem uma tabela aí, é como se fosse aquele extrato bancário, né? Nós temos as datas, os movimentos feitos e o saldo. Então, Aqui diz que nós temos um saldo de R$300 no dia 5. E no mesmo dia 5, você movimentou um cheque de 250. Bom, se você tinha 300 e movimentou um cheque de 250, no caso aqui você retirou. Então, se você tinha 300, você acabou ficando com quanto? Com R$50. Já no dia 6, você foi lá e depositou 50. Você já tinha 50, depositou 50, o autor do livro já colocou aí. Você tem R$100. Aí no dia 6 também, você tirou 200. Bom, se tem 100, você tira 200, você vai ficar devendo R$100. Você vai ficar com saldo negativo.
E no mesmo dia 6, aí você viu que estava com saldo negativo, você depositou 50. Bom, você já estava devendo 100. Você depositou 50, já diminuiu aí a sua dívida. Você vai ficar com saldo negativo de R$50. E no dia 7, você depositou 100, mas você estava devendo 50. O banco tirou os 50 e ficou quem? O próprio 50 que o autor colocou aí no livro de vocês. E no dia 7, você tem um cheque de 150. Já tem 100 lá. Perdão, você já tem 50 lá. Você coloca 150, no final das contas, você sai com saldo positivo de R$200. Na número 5, ele diz, é muito parecido com esse tipo de exercício. Se você ler aí o textozinho e o exemplo que está aí, na letra A diz assim: ele tem 50 em sua conta e deu um cheque de 20. Bom, se você tem 50 e você deu um cheque de 20, é porque o banco vai tirar R$20. 50 tira 20, dá quanto? Dá 30. Na letra B, diz assim: você está devendo R$10 em sua conta e deu um cheque de 10. Bom, se você está devendo isso e colocou um cheque de 10, né? Peraí. Ele tem menos 10 em sua conta e deu um cheque de 10. Beleza. Você está devendo 10. E lá da sua conta você tirou mais 10 ainda. Você está tirando mais um R$10. Você já está devendo lá. Você tirou. Você vai ficar com um saldo negativo. Tá bom? Na letra C, ele tem menos 100 em sua conta. Ou seja, você tem R$100 a menos em sua conta. E vai fazer um depósito de 50, muito parecido com esse exercício. Bom, você vai ficar devendo quanto? R$50. Na letra D, você tem 50 negativo, você está devendo 50 em sua conta bancária. E vai fazer um depósito, você vai colocar R$100. Bom, se você está devendo 50 e colocou 100 no final, você vai ficar com um saldo positivo de R$50. Na número 6, diz assim também: um submarino russo de classe de guerra navega pelos mares do norte da Rússia. E a embarcação saiu do porto de Odessa e assim que entrou em alto mar, o capitão a fez descer 150 metros. Após navegar nessa profundidade por algum tempo, o submarino subiu. Bom, você estava dentro do submarino, e aí o comandante mandou você descer 150 metros a nível do mar. Você estava aqui em cima praticamente, ele mandou descer. E depois pediu, se ele mandou descer é negativo. E depois pediu para você subir 50. Bom, se você subiu 50, você vai estar onde? Embaixo d'água, com certeza, só que a menos 100 metros, né, do nível do mar. Na número 7, pessoal, ele pede para você olhar a tabela da página 97. Você vai olhar a tabela grandona lá. Eu não copiei a tabela, é muito grande. Está aí no livro de vocês, é só raciocínio. E aí você vai fazer o que nós fizemos aqui. O que nós fizemos aqui vai acontecer na número 7 também. Veja aí. Você vai olhar lá, o Monte Manquiley está a quantos metros acima do Vale da Morte. Então lá tem o Monte Manquiley e o Vale da Morte, né? Então está aqui, você vai fazer a soma deles, olha aí o que vai dar. Está a 6.280. Na letra B está falando do monte mais alto da África. Você vai olhar lá, está assim, monte mais alto da África. Ele está querendo saber quantos metros acima do ponto mais baixo do continente. A mesma coisa. África, continente, está aqui, ó, 6.051. E na letra C, o Monte Elbrus está quantos metros acima do Mar Cáspio? Está lá o Monte Elbrus e o Mar Cáspio. Monte Elbrus e o Mar Cáspio. Está aqui a quantidade de metros acima, tá? Então, continuando aqui, na letra D, número 7D, diz assim:
Em relação ao nível do mar, qual dos dois é o ponto mais baixo? O Mar Morto ou o Vale da Morte? Quantos metros abaixo? Então, quando você olhar a tabela na página 97, você vai observar que é o Mar Morto. Você vai fazer um cálculo simplesinho, localizado 397 metros abaixo do nível do mar, e ele está 311 metros mais baixo que o Vale da Morte. Então, a diferença dele vai ser 311. Número 8. Número 8, esses jogos que nós estamos fazendo em casa com nossos filhos, né? Com vocês aí, vocês no celular, brincando com a família. Diz assim: no jogo de cartões, compra e venda de imóveis, os jogadores acumulam pontos ao comprar e vender propriedades. Laura conseguiu juntar 30 pontos. Em certo momento da partida, a garota retirou o cartão. Pague 45 pontos ao banco. Com quantos pontos ela ficou? Muito parecido com os exercícios anteriores. Bom, se você tem 30 e você perdeu 45 pontos, está aqui, ó. Ela ficou com um saldo negativo. De quanto? 15 pontos. Né? Você tem 30, só que lá acusou, olha, você está me devendo 45. Olha, eu te dou os 30, depois eu te pago os 45. Você está devendo. Se está devendo, é negativo. E a número 9, está aí um joguinho e diz assim: um jogo de dados aos pontos são marcados de acordo com a região em que o dado fica espetado. Os pontos marcados por Gustavo, Lucélia e Tamires estão anotados a seguir. Você vê que tem aí Gustavo, Lucélia e Tamires, né? Nós temos aqui Gustavo 6, 4, menos 10, 8, menos 10 e 6. E nós temos Lucélia 6, 8, 10, menos 10, 4 e 8. Embaixo do desenho. E nós temos Tamires 6, 10, 4, 8, menos 10 e 4. A pergunta é simples. Se os números marcados em vermelho, você pode ver que esse número aqui está em vermelho. Indicam as vezes em que o dardo atingiu a região dos pontos negativos, quem ganhou o jogo. Então, pessoal, é só somar os que não estão marcados. Quem tiver o maior ponto, ganhou. No caso, foi a Lucélia. Simples assim. Tenha um bom dia, tá? Bom estudo, que Deus abençoe a cada um de vocês. E fica faltando corrigir as outras páginas na próxima aula. Beijão, abraço!